Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha quem tá aqui hoje. Gente, tá muito frio. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, onde tá frio, manda um gelinho aí, gente, pelo amor de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia do bom dia. Pô. Oi, Duda, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Tiagão. Mano, aí deve estar muito frio, né, velho? Meu Deus do céu. Bom dia, Milena. Bom dia. Bom dia, bom dia. Rapaz do céu, velho, que frio. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Mônica. Bom dia, Manu. Nosso convidado já tá aqui. Hoje sou eu que vou fazer o café com esse cara. Seja bem-vindo, Camila. Camila, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha o homem aí, ó. Esse é bravo, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, meu general. Eita, worship. Aleluia. Olha o som da trombeta. Véi. Bom Maluco, dia, Marcela. Tá Frio tá aqui em Jandaia, irmão. Aqui tá 6 graus, mano. Vamos ver aqui, ó, Jandaia. Jesus do céu. E aí, mano, como é que você tá? Gente, bom dia. Vai dando o aviãozinho aqui. 50 pessoas aí. Vai enviando essa live pra alguém. Daqui a pouco a gente começa e o pau vai torar hoje. Tem que torar, tem que torar. Pra esquentar esse frio, velho. Só assim, meu Deus do céu, mano. Aleluia. Aqui tá 1 grau, velho. Mano, cê é louco. Sensação de -1. Glória a Deus. Glória a Deus que ele é. Gente, bom dia. Vai dando aí o coraçãozinho. Vai enviando essa live pra mais alguém aí. Marca uma pessoa nos comentários, aí você só coloca o arroba da pessoa, aí quando a pessoa receber a notificação lá, ela já entra na live. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vindo. Esse aqui é o Café com Jesus, todos os dias 6 e 1 da manhã, com o Vinão. Mas hoje ele foi buscar a Bru, Foi buscar a mulher. que estava de uns dias de férias aí, e aí não vai poder entrar, então ele me chamou, e aí hoje eu vou fazer a live com esse cara aqui, velho. Gente, para quem não sabe, eu conheço o Emerson há pelo menos uns 12 anos, sei lá quanto tempo. Faz tempo. Nós somos da mesma diocese de origem. Sim. Faz tempo que a gente se conhece, mano. Bota aí 12 anos aí. Eu acho que mais. Bota aí fácil aí, viu? Faz tempo. Cara, o Emerson já foi membro da comunidade da minha irmã, agora que eu lembrei. Sério, pô. Fui da Madeiro por um ano e pouquinho. Aí, ó. Caraca, hein? Como a vida é, né, mano? Você é louco. Bom dia, Lucilene, primeira vez, seja bem-vindo. Ai. Cara, imagina pra Tereza nesse frio, velho, deve ser horrível. A gente colocou as 18 blusas nela, 18 calças. Só que aí a gente enrola ela no máximo, né? Tá dormindo lá com a Mayara. Tá frio, muito frio, muito frio. Eu tô no cômodo mais afastado da casa. Mas tá muito frio, mano. Muito frio. Aqui não é reclamando, pessoal, né? Às vezes a gente não é reclamando, não. É que a sensação é bem pesada. Bem pesada mesmo. Mas se faça frio, faça sol, nós temos que estar amparados pela misericórdia de Deus que nos aquece todos os dias. Aleluia!
Bexiga, velho. Olha o feijão, olha o feijão. Aí, Caraca, feijão. que saudade, mano. Agora eu vi. Agora. O bagulho ficou sério. Gente, marca aí alguém nesse café aí, ó, com a seguinte frase. Cara, velho, eu até anotei aqui, ó, porque quando eu fui estudar um pouquinho ontem, antes, né? A obediência gera frutos. A obediência gera fruto. Então, marca alguém aqui e fala assim, ó, pessoa X, a obediência gera frutos. Marca alguém aqui, gente. A obediência gera frutos. A obediência de Abraão gera frutos, gerou frutos. Ô, Emerson, você é muito obediente, velho? Depende do que você tá falando de obediência. Não, uma obediência, assim, obediência, normal. Cara, sou. Eu sou muito regrado. Meu temperamento é colérico. Então eu sou uma pessoa muito. Não que eu tô justificando quem eu sou no meu temperamento, pelo amor de Deus. Uhum. Mas é só para o pessoal ter um parâmetro. Eu sou muito regrado. Então. Mas ao mesmo tempo eu sou muito inconstante. Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha obediência. Então eu tenho facilidade para obedecer, mas o meu jeito colérico de ser quer seguir as coisas muito à risca. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E ao mesmo tempo que eu quero seguir as coisas muito à risca, eu também não sei trabalhar muitas vezes a misericórdia. Sendo bem sincero aqui com todo mundo, não sei, por causa exatamente desse jeito muito justo de ser. Então, e essa justiça às vezes ela, como diz o Papa Francisco, a justiça de Deus é a misericórdia de Deus é a justiça. Os dois não são separados, é a mesma coisa, só que de faces diferentes. Sim. E às vezes eu tenho que aprender isso. Entende? Eu tenho que aprender isso, de saber lidar com a misericórdia e com a justiça em faces diferentes. Então, pelo fato de ser muito combativo, você me conhece, sabe? Às vezes de ser muito combativo, de bater muito de frente com alguma situação. Isso, bater muito de frente. Às vezes obedecer, às vezes depende do contexto, entende? Depende do contexto, por exemplo, bater de frente não é uma situação muito legal. Então eu não tenho dificuldade em obedecer, mas no meio do caminho, essa obediência ela precisa ser moldada ao ambiente em que eu estou, saca? Então, tipo assim, eu já estou dentro da comunidade, né? Vou dar um exemplo aqui para a galera entender. Eu já estou dentro da comunidade. E se eu vejo algo dentro da comunidade que não me agrada, aí eu tenho que respirar, parar, pensar, verificar, entende? Eu tenho que fazer todo um exame de consciência, pelo menos comigo. Porque senão eu acabo acelerando muito por causa do meu intelecto, eu acabo acelerando muito e quero combater aquilo. E às vezes não é momento nem de combater, e às vezes eu quero combater porque eu acho que eu tô certo. Então, e às vezes não é o correto ali, entende? Às vezes não é o correto de fazer porque se estão fazendo isso é porque estão fazendo, porque estão vendo que é necessário. Então, e às vezes eu tô fora da situação, e quem tá fora da situação, e aqui fica um primeiro código, como diz o Vini, né? Aqui fica um primeiro código. Mas quem tá fora da situação pensa uma forma de obediência totalmente diferente. Agora, quem tá dentro da situação pensa uma outra forma de obediência totalmente diferente também. A gente tem que saber lidar, separar isso. Uma obediência de quem tá dentro e uma obediência de quem tá fora. Eu tô enxergando do lado de fora. Tipo olhar de cima, né? Tipo olhar de cima. Olhar de cima, exatamente. Então, às vezes, eu tenho que ter o olhar de quem tá tomando aquela atitude. Entende? Então, obedecer, gente, não é uma tarefa simples, como muitas pessoas pensam, né? É uma tarefa, como eu posso dizer, complicada. Mano, vamos começar. A gente vai orar hoje no final, porque aquilo que Jesus tem para esse café é algo sobrenatural e acredito eu que se a gente orar no final hoje, o negócio vai ser incrível. Vai ser, em nome de Jesus. Tô sentindo, hein? Tô sentindo que o negócio vai ser absurdo hoje aqui, hein, velho? Vamos pra cima. Vamos começar?
Vamos. Então vamos lá, gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ana, você lê aí a primeira leitura para nós, por favor? Ok. Primeira leitura do livro de Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque, e disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas, por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da sua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhes os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Morou no deserto de Farã e sua mãe escolheu para ele uma mulher do país do Egito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Cara, eu amo muito essa passagem de assim, ó, esse tempo que a gente tem vivido de Abraão assim na Bíblia, porque eu até falava com o Vinícius na segunda-feira sobre o tamanho da confiança que Abraão tem em Deus, cara. E eu acho isso uma parada absurda. E nessa primeira leitura, um dos pontos que eu quero destacar assim é principalmente sobre essa questão, né? Abraão, quando recebeu a promessa, ele tinha 100 anos de idade. E a gente aí, ó, reclamando que uma promessa não chega em 10, 15, 30 minutos. Enquanto Abraão teve que esperar 100 anos para vir a promessa dele, cara. E não é algo curto, né? 100 anos, naquele período, era um período longo já. Né? Às vezes a gente não tem a noção muito assim do tempo bíblico, né? Mas 100 anos já era um período longo. Então, Abraão, ele, como até a Ada Gomes 66 disse, ele é o pai da fé. Mas ele é o pai da fé por quê? Porque ele acreditou, né? Não somente por isso. Ele é o pai da fé porque ele confiou de forma tão profunda na promessa de Deus sobre a vida dele. Então Deus tinha uma promessa para Abraão. E a promessa que Deus tinha para Abraão fez com que ele confiasse na voz de Deus. Eu já disse isso no outro café que eu estive na semana passada. Então, naquela época, é com Abraão que nasce a ideia de monoteísmo. Antes de Abraão, a ideia era politeísta. Né? Por mais que depois de Abraão a ideia do politeísmo ainda perdurasse,
É com Abraão que nasce a ideia do monoteísmo. Então, a ideia de que eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus. Deus fala, eu sou o único Deus. Então, essa ideia começa com Abraão. Então, essa fé, a fé de Abraão antes de Deus chegar na vida dele, provavelmente era uma fé politeísta. Era uma crença em outros deuses. Mas a partir do momento que ele confia em Deus como um Deus único e verdadeiro, parece que a vida de Abraão toma um outro rumo. E esse outro rumo que a vida de Abraão toma se confunde muito com a história do povo de Deus. É a própria história do povo de Deus sendo fundada ali, em Abraão. Então a primeira leitura traz muito para a gente esse conceito de, independente de como venha as coisas, seja pela promessa, pelo filho prometido, que é Isaac, ou seja pelo filho da escrava, Deus cumpre a ideia de proporção do reino, independente de como venha. Uau. Então, se eu não sou filho da promessa, né, se eu não sou o Isaac, eu estou dentro de uma proporção do reino. Eu sou uma porção do reino de alguma forma. Então, a prefiguração de Jesus é Isaac. Isaac, que vai para o Monte Moriá, e depois Abraão tem que sacrificar o seu filho. Essa é a ideia de Jesus, é a prefiguração de Jesus. Jesus é o único filho de Deus. Por isso que ele é unigênito, ele é o único. Nós não somos filhos de Deus no sentido de sermos únicos também. Se Jesus é o único, Jesus é o único. Nós somos o que então? Nós somos filhos de Deus a partir do Filho de Deus. Então nós, quando Cristo morre na cruz, é a partir dessa morte de cruz que nós somos, de forma mais profunda, né? Nós já éramos de forma mais profunda e real, filhos de Deus. Então veja, nós somos o filho dessa escrava. Entende? Nós somos o filho dessa escrava. Que, de alguma forma, Deus se utilizou para nos alcançar. Nós somos de uma descendência que veio de Abraão. Mas que Isaac abençoou de alguma forma, através de Jesus. Então veja, isso é muito profundo, porque eu venho de uma descendência de uma escravidão, primeiro do pecado, depois uma escravidão toda estrutural, podemos dizer assim, entre aspas, né? Uma escravidão estrutural se dando com as gerações até chegar em mim, e até chegar em Cristo. Aí Cristo redime a humanidade. E essa redenção de Cristo já não separa judeu de grego, já não separa escravo de livre. Ou seja, agora eu já não sou mais nem escravo, e eu também já não sou mais livre, porque eu sou filho. E olha que louco, mano. Talvez a galera não tenha uma total proporção do quanto Abraão tem a ver com Jesus Cristo. O quanto a obediência e a confiança de Abraão naquele tempo, se ele não tivesse tido isso, ele poderia ter mudado todo o rumo de uma história toda. E assim, por que eu falei que a obediência já dá frutos logo no início da live? Porque se Abraão não tivesse sido obediente lá atrás, os frutos, a obediência de Abraão gerou Isaac. Se Abraão não tivesse sido obediente, Abraão não teria gerado Isaac junto com Sara. Se Abraão não tivesse escutado a voz de Deus, reconhecido que era filho, a gente não teria Jesus Cristo. E isso é muito louco, porque até você falou sobre nós sermos a filha dessa escrava, né? Deus conhecia a tal ponto o coração de Abraão, que através dele, através do coração dele, Deus teve misericórdia e fez a outra promessa para Abraão. Farei também um grande povo por ele ser de tua raça. Farei também dele um grande povo por ele ser de tua raça, ser da raça de Abraão. Ou seja, Deus conhecia Abraão de tal ponto que prometeu para ele Isaac, prometeu para ele fazer um grande povo do outro filho dele. E isso, Emerson, cara, mexe muito assim comigo, assim, ó. Porque durante muitas e muitas vezes eu me pergunto, será que Deus conhece meu coração a tal ponto? Aliás, né?
que ele conhece ou conhece. Só que, será que eu confio em Deus em tal ponto? Será que eu sou obediente em Deus em tal ponto? Sim. A tal ponto? E o que você falou, a primeira pergunta, também faz sentido. Será que Deus conhece meu coração a tal ponto? Porque é exatamente porque Ele conhece o nosso coração a tal ponto, e essa parte é mais importante, a tal ponto, que faz sentido Ele escolher Abraão. Porque no âmago, no mais profundo do coração de Abraão, Deus enxergou o que nem Abraão enxergava. Entende? E é o que Ele enxerga sobre a nossa vida. Então, se a gente for levar na ponta do lápis, Deus enxerga muito mais profundo em nós do que nós mesmos conseguimos enxergar. O ser divino, ele não é apenas uma história. O ser divino é alguém. E esse alguém, a partir do momento que ele cria aquilo, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais claro. O Steve Jobs, quando ele criou a Apple, quando ele fundou a Apple, e depois ele foi afastado da Apple, depois ele voltou para a Apple. Então, quando ele teve esse período dentro da Apple, ele criou o iMac, criou todos os aparelhos que ele criou, enfim, deixou aí todo um legado tecnológico que a gente usufrui hoje em dia, né? Então, o meu celular, que hoje é um iPhone, o seu celular também que é um iPhone, então a galera que tem um iPhone hoje acaba se beneficiando disso. O dono da Samsung do mesmo jeito, o dono da Nokia do mesmo jeito, enfim. Mas eu só quero usar essa alusão porque é o que eu estou aqui na minha frente. Então eu pego aqui meu celular. Quando eu olho para esse celular, eu consigo utilizar ele de uma maneira. Você consegue utilizar ele de uma maneira. Você nunca vai conseguir, de forma total, entender todo o processamento desse celular. Sim. Como o fundador e o criador desse celular consegue entender. Veja, se eu peço para um engenheiro construir uma casa e eu compro a casa, quem conhece a casa? Quem construiu a casa? Se eu construo a minha casa, olha que louco isso. Meu pai é construtor, é aquele pai construtor que sai saindo fazendo coisa. E meu pai, ele sabe aonde passam os canos de todas as casas. Ele sabe onde passam os canos, Lu. O cano passa aqui, o cano passa ali, ali tem fio, ali não tem fio. Mas por quê? Porque ele construiu a casa. Então veja, eu me beneficio da casa, certo? Eu me beneficio da onde eu estou, ali, resido e tudo mais. Porém, eu não consigo saber o que está atrás, o que está pelo profundo. Ou seja, agora trazendo para a nossa vida, eu me beneficio como filho de Deus, filho amado e tudo mais. Tal. Só que o mais âmago do meu ser, eu não consigo, às vezes, prescrutar, eu não consigo entender. E somente quem me conhece de fato, que foi o meu Criador, consegue me entender. Então veja, Abraão não sabia até onde ele poderia confiar, mas Deus sabia. Entende? E por isso que ele chamou Abraão. E aí eu quero deixar isso na cabeça de todo mundo aqui. Será que eu sou escolhido? Será que eu sou eleito? Ai, será, meu Deus, será? Não é será. Se você está fazendo a vontade de Deus, é porque Deus sabe que você pode fazer a vontade dele. O grande problema não está no céu. O grande problema está em você. Entende? Em mim. O problema não está lá em cima. O céu não dormiu. O céu não dorme. Entende? Deus não parou. Entende? Deus não está quieto. Pelo contrário, o problema está em mim. O problema está aqui, ó. Aqui. Eu parei de confiar porque... E aqui eu enfim, para não estender muito, mas... Eu parei de confiar porque como eu sei que Deus é uma pessoa e eu não confio em pessoas, eu paro de confiar em Deus. Como eu não sei me relacionar com alguém, eu paro de me relacionar com Deus. Porque Deus é alguém também. Então eu tive um monte de problema de confiança aqui na Terra. Eu parei de confiar nas pessoas aqui na Terra. Parei de confiar no meu pai, na minha mãe, no meu tio, na minha prima, na minha namorada, enfim. Parei de confiar nessas pessoas. A partir do momento que eu paro de confiar nessas pessoas, a virtude da confiança ela vai sendo morta dentro de mim, assassinada dentro de mim. Então, aos poucos. Aos poucos. Então, tudo que eu fizer vai ser influenciado por essa confiança.
Ou seja, se eu confio nas pessoas que estão ao meu redor, e quando eu digo pessoas que estão ao meu redor, claro, são aquelas pessoas que realmente você confia, eu vou ter um pouco mais de facilidade para confiar em Deus. Até porque Deus é maior do que a confiança que eu tenho nessas pessoas. Agora, se eu não confio em ninguém aqui, essa confiança ela está morta dentro de mim. Então eu preciso construir isso de novo. E aí que está. Abraão, ele não confiava nele, nesse jeito que Deus confiava. Deus olhava para Abraão de um jeito diferente. É a mesma coisa que somos nós. Deus nos olha de uma forma diferente. Deus não nos olha do jeito que a gente se olha no espelho, do jeito que a gente se enxerga. Deus nos olha de uma forma diferente. Deus não olha a nossa estética. Deus não olha aquilo que nos é externo apenas. Deus não se interessa por isso. Deus se interessa por aquilo que Ele criou, que está no profundo, no âmago, lá no coração. Então a gente precisa aprender isso urgente. Essa confiança de Abraão a respeito dessa grande família que Deus desenvolveu através dele foi por causa de uma confiança mínima, que Deus sabia que seria uma confiança máxima. Seria uma confiança muito grande. Então, confiar minimamente fará você alcançar coisas grandes. Ninguém aqui está pedindo para você confiar, meu Deus do céu, absurdamente. Mas se a sua fé, aquilo que Jesus disse, for do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda na época era um dos grãos menores do mundo, ainda hoje é um dos menores do mundo. Veja, se a sua fé for do tamanho do grão de uma mostarda, se você pedir para aquela montanha se transportar de um lugar para outro, ela vai se transportar de um lugar para outro. Ou seja, não é uma confiança exagerada, não é uma fé exagerada, não é uma fé, meu Deus. A gente olha para Abraão, a gente vê a impossibilidade. Meu Deus do céu, como que ele foi, como que ele conseguiu fazer isso? Jesus amado, como que esse homem... A gente olha o impossível em Abraão, como eu quero confiar como Abraão confiou. Mas veja, Abraão não confiou de uma forma imensa. Abraão confiou no início. E ele foi gerando confiança. E essa confiança que foi gerando dentro dele fez com que ele subisse com Isaac, quase sacrificou Isaac. Por quê? Porque ele confiou em alguém, numa pessoa, num Deus pessoal, íntimo, que disse para ele quem ele era. Ou seja, seu nome não vai ser mais Abraão, seu nome é Abraão. Seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, a partir de hoje. Eu te farei pai de muitos. Eu te farei pai de um... Olha, vai lá fora, Abraão, conta as estrelas do céu. Você consegue contar? Não consegue. Por quê? Vai ser esse o número da sua descendência. Sua descendência vai ser maior do que as gramas da areia do deserto. Ou seja, olha isso. Então, veja, nem Abraão não sabia disso. Quem tá doido? Quem eu sou? O que você está falando? Eu sou apenas um cara que está aqui vivendo a vida. Eu sou um cara que está aqui indo para o trabalho. Eu sou um cara que está aqui me preparando para acordar. Quem eu sou? Você está louco? Como assim, cara? Ah, sim, beleza. É exatamente isso que você é e muito mais. E é por isso que eu estou te chamando. É por isso que você está levantado nessa manhã e é por isso que você está assistindo esse café com Jesus. Porque eu quero dizer para você que você não é que você é importante, que você é o centro do coração de Deus. Pelo contrário, eu sou o centro do seu coração. E por eu estar no centro do seu coração, eu conheço muito mais sobre você do que você imagina. Eu sei o próximo passo que você vai dar por causa das suas motivações. E por causa disso, eu estou falando para você, ei, calma, espera, relaxa, confia, 100 anos, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, 3 dias dentro de um túmulo, no terceiro dia eu ressuscitarei. A gente canta também na igreja, eu ressuscitarei no dia final, ou seja, no último dia, no dia derradeiro. Então a gente não pode confiar enquanto houver vida. E Lu, enquanto houver vida, há chance. Enquanto houver chance, confia. Enquanto houver vida, há chance. Enquanto houver chance, a gente confia. Entende? Uma mãe, quando olha o filho ali nos últimos dias, enquanto há vida, o médico pode falar para ela assim, ó. Mãe é embaçada. O médico pode falar para ela assim, olha, seu filho não passa de hoje, não passa. Mas enquanto esse filho aqui estiver respirando, por mais que o médico falou, Lu, não vai passar de hoje, a mãe confia. Porque enquanto há vida, há chance. A chance. E a gente tem que ter essa coisa na nossa cabeça. A gente não deu errado. A gente pode ser o filho da escrava, o filho eleito, a gente pode ser tudo que imaginar, mas a gente não deu errado.
Porque o plano original não deu errado. Então não tem como, presta atenção, não tem como, por mais que eu construa em cima de uma base sólida de forma errada, a casa de cima pode cair. Mas a solitude, a firmeza da casa de baixo não fará com que o terreno ceda. Não fará com que o terreno apodreça. Porque a base da casa está bem estruturada. Por mais que eu construa em cima errado, por mais que eu meta umas colunas onde não precisa, por mais que eu faça as paredes onde não precisa, mas a base está correta. Então eu não dei errado. Eu estou errado hoje, de alguma forma, pecando, enfim. Mas eu não dei. Porque enquanto a vida, a chance. Quem pegou aí, hein? Marca alguém aí no comentário aí. Enquanto a vida, a chance. Exatamente. Pesadíssimo, pesadíssimo. E vamos lá para o Salmo. Salmo 33. Peguei na tua Bíblia, Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Amém. Olha, presta atenção nisso aqui, hein? Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Né? Cara, se a pessoa espera a vida e tem esperança, obviamente ela vai ser feliz porque ela está confiando naquilo que Deus tem para ela. E se Deus é um pai de amor e bondade, igual a gente estava dizendo agora, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, enquanto a vida, a chance, cara, perfeito. Exatamente. E aqui também no final, Lu, o salmo, a resposta do salmo é muito forte. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz. Ou seja, como que o infeliz grita a Deus e é ouvido? E lá no final, o próprio salmo diz assim: qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Todos os dias. Então, o mesmo infeliz que grita a Deus é ouvido, procura ser feliz todos os dias. É o mesmo infeliz. É o mesmo, é a mesma pessoa. Então, a mesma pessoa que busca felicidade todos os dias é a mesma pessoa que grita a Deus, porque é infeliz. Então, não bate. A informação parece que não bate. Como eu estou buscando a felicidade de alguma forma, e ainda assim eu sou infeliz. E aqui eu digo, eu vou dar resposta para você. Pode ser muito pesado o que eu estou falando, mas eu vou dar resposta. Por quê? Porque eu quero situações de felicidade. Eu quero situações de alegria. E eu encaro aquilo como felicidade. E a felicidade, ela não é um momento. A felicidade, o que eu quero, às vezes o que eu busco é uma pílula de felicidade. Mas a felicidade não é um momento. A felicidade é uma posteridade. Por isso que Abraão é chamado. Porque Abraão, em Abraão mesmo, as coisas não se cumprem. Tudo. Não é ali que acontece a redenção do mundo e tudo. Não. As coisas acontecem na posteridade. Então veja, a infelicidade de Abraão momentânea trouxe felicidade para mim. A infelicidade sua hoje, a sua insatisfação hoje, trará felicidade para alguém. E por isso que é importante a gente entender que nós somos para os outros. Eu não sou para mim, Lu. Você não é para você. Eu sou para você e você é para mim. Então, quando eu entendo isso, eu vivo uma vida feliz. Entende? Eu vivo uma vida buscando ao Senhor de forma profunda. Porque eu sou infeliz, eu preciso de Deus,
Eu preciso buscar a Deus de forma profunda para encontrar essa determinada felicidade. E a felicidade está em Deus. Não está com Deus e em Deus, está dentro dele. A felicidade não está com apenas, não está na mão de Deus apenas. A felicidade está em Deus. Quando eu vou em Deus, pego a felicidade e saio, eu deixo de ser feliz. Eu pego a minha herança e viro escravo. Porque isso que aconteceu com o filho pródigo. Na tentativa de ser livre, ele se tornou escravo do pecado. Na tentativa de ser feliz do jeito que ele queria ser feliz. Exatamente. Na tentativa dele querer ser feliz do jeito que eu quero ser feliz, o que vai acontecer? Eu vou encontrar escravidão. E aí o que ele escuta? Lu, o que ele escuta? Quem é que atrai ele? É o próprio pai. Qual é a primeira frase do filho pródigo quando ele cai em si? A primeira frase do filho pródigo é: na casa do meu pai, na casa do meu pai tem um monte de coisa. E eu estou aqui vivendo desse jeito. Essa é a primeira frase do filho pródigo. Ou seja, é o pai atraindo o filho pródigo de volta para casa. Então, este infeliz, o filho pródigo, gritou a Deus e foi ouvido. Então, ele chama de volta isso. Então, o rico empobrece, passa fome. Mas os que buscam o Senhor, não vos falta nada. Então, não faltou nada para o filho pródigo e não faltará nada para nós também. O filho pródigo quis. E Deus, a única coisa, Lucas, e aqui eu vou ser bem sincero com todo mundo que está nos ouvindo, vou ser bem sincero mesmo. A única coisa que Deus quer ouvir de nós é um quero. Ou mesmo sem vontade, Ele quer ouvir de nós, faça-se. Ele quer ouvir de nós, fia-te, como disse Nossa Senhora. Faça-se. Ele quer ouvir isso de nós. Então, essa confiança não é o como, é o porquê. Por que, Deus? Por quê? Por quê? Porque você é filho. Então beleza, então faça-se. Tudo que ele quer da gente é o coração disponível. É um coração disponível, exato. É o nosso sim, como disse a Emily Eliano, exatamente, é o nosso sim. É o sim, cara, eu quero. Sim, beleza, vamos lá. Vamos pra cima. Sabe quando eu jogava bola, pra quem não sabe aqui, eu joguei bola durante muito tempo. Joguei na seleção, jogava muito bem. Jogava coisa nenhuma. Mas na época que a gente jogava bola, Lu, os moleques chegavam na porta da sua casa, batiam a palma, vamos aí, Emerson, vamos aí, vamos jogar bola. Você não perguntava onde, você não perguntava como, você só ia. Por quê? Porque você queria jogar bola. Entende? Você tinha um objetivo. Você tinha um objetivo. E às vezes o seu objetivo nem era aquilo naquele momento. O seu objetivo naquele momento era o quê? Era ficar de boa em casa, às vezes jogando um videogame. Às vezes, sei lá, empinando um pipa na rua. O seu objetivo não era aquele, mas os moleques te chamou. Certo? E você foi. Claro que eu estou dando um exemplo bem chulo aqui, mas, cara, se com a pessoa que bate na porta da sua casa te chama para ir para porcaria de um lugar que não vai te dar felicidade nenhuma, tu vai, imagina para Deus. Em Deus que conhece você, conhece seus passos, conhece sua vida, conhece sua história, sabe a sua biografia, entende a sua consciência, sabe que você é um filho amado dele, é criatura divina. Olha isso. Então, velho, se você se dá a Deus de uma forma tão profunda, você consegue entender que o seu final vai ser muito diferente do que você esperava. Mas lembra, a felicidade é uma posteridade, é aquilo que vem depois de mim, aquilo que passa de mim, aquilo que sai de mim, aquilo que não para em mim. Então por isso que eu aperto essa setinha aqui e mando para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Porque não para em mim. Se para em mim, se encerra em mim, eu escuto, que bom para mim. Mas eu não quero ser feliz sozinho. Eu quero que outra pessoa escute essa mensagem. Então por isso que eu anuncio o evangelho, entende? Cara, eu fico meio maluco assim, ó, porque entender os planos de Deus cada vez mais tem sido, acho que uma parte difícil para todos os seres humanos, assim, ó. Mas quando a gente de fato para e pensa, uau, a vida com Cristo tem muito mais sentido, a vida com Cristo tem um sabor diferente. E igual a Duda tá falando aqui que ela quer aprender a se entregar para Deus, como ela se entrega para as outras coisas.
Quando a gente entende que a nossa obediência em Deus, que a nossa confiança em Deus gera do que nós podemos escutar de Deus. Assim como alguém vai chamar a gente para jogar bola, a gente não sabe onde ir, não sabe onde é. Quando a gente escuta da voz de Deus o caminho de Cristo, as coisas ficam mais fáceis. Sim. A gente aceita. E pronto, tá tudo bem. É igual aquilo que a mãe faz com a gente, né? Hoje você não entende. Hoje Mas você não amanhã, entende. Mas amanhã você vai entender. Hoje, muitas coisas que minha mãe me disse, eu entendo. Muitas coisas que minha mãe me dizia. Muitas coisas que meu pai me dizia. Eu fui muito forjado. Meu pai me forjou muito quando eu era pequeno. Muito mesmo, assim, muito. Eu lembro disso, com 7 anos de idade, eu já tá colocando areia para dentro de casa, já tá carregando bloco. Então, porque lembra que meu pai é construtor. Então, mano, meu pai fazia umas loucuras em casa. Então, eu lembro disso. Na época, com 7 anos não, mas quando eu tinha 12, 13, eu não entendia, cara. Caraca, eu tenho que acordar sábado 6 horas da manhã para carregar areia, mano. Caramba, sabe? E aquilo era, de alguma forma, o meu pai formando o meu caráter. Entende? Forjando o meu caráter. Me formando de alguma forma. Mas eu não entendia na época. Mas meu pai sabia. Meu pai sabia que aquilo ia me ajudar a ser um homem, de fato. Entende? inclusive, Nenê, até respondendo essa pergunta da Mireia aqui, se a felicidade está no processo ou no final. Se eu entendo que a felicidade em Cristo é diária, tanto no processo quanto no final, eu tenho a felicidade. Exatamente. Porque o meu caminho vai ser Cristo. Então, se o meu caminho é Cristo, mesmo que eu passe pelo processo onde eu possa me machucar, passar por pedras, ter que acordar cedo para carregar areia, ter Sim. que bater prego, ter Sim. que pegar latas com cimento nas costas, porque vai machucar. No final eu entendo. Sim. Faz sentido. O processo faz parte. O processo é a vida. Gente, o processo não é cíclico. A gente acha que o processo, Lu, é cíclico. Eu encerro um, começo outro, eu encerro um, começo outro. Não é, cara. Para de pensar desse jeito, pelo amor de Deus. Para de pensar que o processo... eu saí de um processo e estou entrando em outro. Cara, tu não é juiz, tu não é advogado. Isso aí é um pensamento jurídico. Eu saio de um processo, eu entro em outro. Eu saio de processo... Isso é outra história. Não, a vida é um processo. Que processo? É um processo de... um dia tu tá de pé, outro dia tu levanta. E aqui, pra gente ir pro evangelho também, para não estender muito, que o evangelho é o mais importante, mas aqui eu quero falar uma coisa para vocês. E eu quero contar essa história para vocês. Um dia, uma pessoa perguntou para um monge: monge, o que vocês fazem aí dentro do monastério? O monge falou: aqui dentro a gente cai, a gente levanta, a gente cai, aí a gente levanta. Aí a gente cai. E aí a gente levanta. E aí perguntou para ele: mas qual o sentido de tudo isso? O sentido é que o dia que até no último dia, quando nós estivermos caídos, e Cristo vir nos levantar para nos levar para o céu. Então esse é o sentido da vida. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta. Hoje você pode estar caído, mas amanhã Deus irá te levantar. E no outro dia você pode cair de novo. E no outro dia Deus vai te levantar. A vida é um processo. Até o dia que Cristo vai vir, pegar a gente pelo braço e vai falar: opa, chega de cair, chega de levantar, chega dessa inconstância e eu vou te levar agora para um lugar que você não precisa disso. Porque você viveu a vida inteira lutando por isso. Você viveu a vida inteira buscando isso. Então eu vou te levar para a promessa da sua felicidade. Você não deixou de ser feliz nem na queda e nem na bonança. Você não deixou de ser feliz nem nas vacas magras e nem nas vacas gordas. E é por isso que eu estou te chamando. E vinde benditos do meu Pai, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, o Senhor te confiará muito mais. Vamos lá para o Evangelho. Você lê para a gente, Nenê? Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho.
Eles então gritaram: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E essa autoridade que Jesus tinha? Só você pensar, tudo que a gente está falando. Olha tudo que a autoridade dele se exerce através do quê? Da nossa confiança. E aqui eu vou falar uma coisa que pode ser muito absurdo para você, mas eu vou falar uma coisa que é muito absurda. Mas veja como isso afeta diretamente a nossa vida. Até o demônio sabe quem Deus é. Não, e o engraçado, Confia. Ali quando Jesus chegou, ele não precisou falar nada. Não, ele só falou isso. Os dois demônios vieram até Jesus e lhe perguntaram se ele foi lá atormentar eles antes do tempo. Não foi Jesus. Ou seja, os demônios viram Jesus e conheciam Jesus. Confiavam em Jesus, porque inclusive eles pediram: se for nos expulsar, nos expulsa os porcos. Exatamente. Será que Satanás está sabendo quem a gente é? Exatamente. Então, a confiança de... Gente, o pecado de Satanás é o pecado do orgulho. E quem é orgulhoso não necessariamente não confia. O orgulhoso também confia. O orgulhoso também crê, de alguma forma. Satanás, ele crê que Deus existe. Satanás, ele crê que Jesus é Deus. Ele crê, ele acredita nisso. Ele confia nisso. Ele não tem problema com isso, Lu. Ele não tem sabe problema, até o ponto que ainda foi tentar Jesus ainda. Exatamente. Ele sabe. Ele sabe quem Jesus era, ora bolas. Só que a grande questão aqui não é a posição de Satanás diante de Jesus. É a posição de Jesus diante de Satanás. Jesus, ele só chega na cidade. Jesus, quando chega na nossa vida, os demônios, eles começam o quê? A se atormentar dentro da gente. Os demônios, eles começam o quê? A agitar a gente, a vir para cima total. Por quê? Por quê? Porque de alguma forma os demônios sabem que eles não podem atingir a nossa vida quando Cristo está ali. Então veja, como Abraão não deixou ser tentado pelo demônio, como Abraão não permitiu, ou melhor, a graça de Deus não permitiu com que Abraão fosse tentado pelo demônio, com que ele fosse, de alguma forma, cedesse às tentações do demônio, esses homens aqui também, agora o próprio demônio, se ajoelham diante de Deus e dizem para Deus: olha, eu sei quem você é, só faz o seguinte, manda a gente ir para os porcos, então, porque a gente deixa esse cara em paz. A gente deixa esse cara em paz. Então, cara, a gente precisa entender isso. Ou a gente é confrontado pela verdade, e veja, a verdade é uma pessoa. Ou a gente confronta a verdade, ou a gente sempre vai viver uma mentira. Veja, eu não posso continuar com a mesma vida que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Eu não posso deixar com que os demônios da minha vida, que são talvez os pecados que nós cometemos, não o demônio em si, mas o pecado que eu cometo às vezes é influenciado por essa tentação demoníaca. Eu não posso permitir com que isso me afaste de quem eu sou, e o melhor, que isso seja uma verdade absoluta sobre a minha vida. Então eu preciso pedir para que Deus, essa verdade, que é Ele, confronte a minha verdade, bate de frente comigo. E aí que está o problema, Lu. A gente não deixa Deus bater de frente com a gente. E quando Deus bate de frente com a gente sabe que a gente vai perder. Então por isso que é difícil confiar.
Por isso que é difícil se ajoelhar. Por isso que é difícil tirar a mão para que Deus coloque a mão dele. Por quê? Porque a gente quer viver de acordo com as nossas vontades. Veja, até o demônio deixou bem claro, eu quero viver aqui dentro, aqui, por que tu chegou antes da hora? Tu tá louco? Tu tá chegando antes da hora, cara. Eu não quero sair daqui. Quem fala isso é porque não quer ir embora. Quem tá falando isso é porque não quer ser confrontado. E o demônio foi confrontado. E quando ele é confrontado, Jesus diz uma palavra. A mesma palavra que ele disse para os apóstolos. A mesma palavra que ele disse para os discípulos. Ide. Uma ordem clara, estabelecida. Ide. E aí eles saem. Quando eles saem, e eles vão para os porcos, Jesus continua ali de alguma forma. E aí o que acontece? Sempre quando a nossa verdade é confrontada, o que acontece? Os gadarenos, quando sabem da presença de Jesus, o que vai acontecer? Não, cara, não fica aqui não, pelo amor de Deus, vai embora. Se você continuar tirando o demônio do povo daqui, o bagulho isso é louco. Vai embora, some daqui. É isso que os gadarenos fazem com Jesus. Veja o final. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Olha, que lindo, todo mundo foi encontrar Jesus. Mas logo em seguida, quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Mandaram embora a salvação. Mandaram embora a salvação. Nossa, isso mesmo. Mandaram embora a salvação. Exatamente. Então, cara, eu não quero minha verdade. Eu tô confortável. Entende? Eu tô confortável. Eu falava isso numa live que eu fazia semana passada, Lu. Não basta você se conhecer. Você precisa se aceitar. Mas não basta você se aceitar. Deus não quer que você só se aceite. Deus quer que você se supere. E aí que está a grande questão. A gente se aceita muito fácil. Só que a gente não busca se superar. Entende? A gente precisa se superar, cara. Se superar todos os dias. Dentro desses processos, dentro de tudo que a gente tem falado aqui, dentro dessa confiança, como o Lu falou, a obediência gera frutos. A obediência gera frutos incalculáveis. Lu, eu vou ser profeta aqui. O que nós fazemos aqui hoje, a gente não sabe a dimensão. A gente não sabe a proporção, Lu. Hoje você trabalha no estúdio da comunidade. Você não sabe a proporção do que uma mixagem, um master, um volume, uma afinada de bateria alcança uma pessoa que está lá na Índia. A gente não sabe a proporção. Porque a gente está obedecendo a Deus dentro do estúdio, de frente de um computador, fazendo ali umas configurações que na nossa cabeça, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mas no fim da ponta, quem está lá recebendo essa música é alcançado de forma tão profunda que a gente não consegue enxergar isso. Por isso que eu disse, é a posteridade. O que eu faço hoje, eu não sei, gente. Quando eu morrer, e aí que eu quero deixar bem claro, quando eu falecer, quando eu for para o céu, em nome de Jesus que eu quero ir, né, independe de mim, depende mais dele do que de mim, quando eu quiser ir para o céu, quando Deus me mandar para o céu, eu vou deixar uma posteridade aqui, um legado, como a gente diz. E esse legado, eu não sei aonde ele vai alcançar. Eu não sei. Abraão deixou um legado de toda uma posteridade. Olha isso, Abraão deixou toda uma posteridade. Veja, hoje eu sou filho de Abraão. Eu sou filho que vem dessa consequência de Abraão, dessa confiança de Abraão. E eu não posso deixar com que a minha verdade não seja confrontada. Não, isso é a minha verdade. Então, se é minha verdade, não é verdade para o Lulu, logo é mentira. Se é minha verdade e não é verdade para o Lu, logo é uma mentira. E se a verdade do Lu não é verdade para mim, logo é uma mentira. Não existe verdades, existe verdade. E ela, quando ela é confrontada, ela precisa o quê? Quando ela é combatida, ela precisa cair. E aí caem as escamas dos nossos olhos. E aí como eu sempre, quando eu vou rezar, quando eu vou orar a Deus, eu sempre falo assim: Deus, que o Senhor me envie um Ananias. Que o Senhor me envie um Ananias para tirar as escamas dos meus olhos. Eu sempre peço isso para Deus. Aqui eu estou abrindo meu coração de oração para vocês. Eu sempre peço isso. Deus, que o Senhor me envie um Ananias. E quantas vezes a minha esposa foi meu Ananias? E quantas vezes os meus irmãos de comunidades foram os meu Ananias, para tirar as escamas dos meus olhos? E as escamas dos meus olhos, quando elas caíram, eu pude ver a verdade. Entende? Então eu preciso não viver a minha vida, e isso é muito forte que eu vou falar,
Não viver a minha vida como um possuído pelo demônio, um gadareno. Eu não posso. E e mesmo que eu viva uma vida possuída pelo demônio, como esse gadareno, eu tenho que entender que quem tem soberania sobre a minha vida é Jesus. E quando ele chegar, ele vai e tirar. E quando ele tirar, a história vai ser outra. E aí quem está ao seu redor nunca vai entender isso. Nunca vai entender. Ai, 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 que pesado, hein? Você saca isso? É muito profundo, cara. Ou a gente aceita a verdade de Deus, ou a gente toma uma atitude, ou a gente vai continuar vivendo essa vida mesquinha, crivada no erro, cravada no erro. Então, ou a gente aceita essa verdade, que é Deus, ou a gente vai continuar vivendo uma vida longe da vontade de Deus. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nessa palavra de hoje. Eu acredito muito nisso. Que a nossa verdade, ao ser confrontada, ao ser combatida, ela cai as escamas dos olhos, como Ananias fez com Paulo. E ao cair as escamas dos olhos, todos os nossos demônios sairão. Eles se afogarão. Eles serão lançados aos porcos. E o porco, naquela época, era um animal impuro para a religião judaica. Então, por isso que ele vai para os porcos. Porque era um animal impuro. Então, veja. E olha que louco. Ele sai de um ser humano E vai para para um porco. Porque o porco era impuro. E não o ser humano. E não o ser humano. E por isso que ele pede, me envia para os porcos. Ele não fala assim, me envia para um outro homem ali. Não, me envia para os porcos. Me envia para os porcos. O que os porcos fizeram? Diante da verdade de Deus, escreve isso. Diante da verdade de Deus, a mentira é afogada, é sufocada. Ela se lança do precipício diante da verdade de Deus. E quem é a verdade? A verdade é Deus, é uma pessoa. Quando ela aparece, ela muda tudo aquilo. Muda toda aquela situação. E a mentira, o que acontece com a mentira? A mentira é um ato impuro. E ela só pode andar com aquilo que é impuro. Então ela se sufoca em si mesma. Ela se engasga em si mesma. A mentira se engasga em si mesma. A mentira, ela não tem perna curta. A mentira é aquela bala soft. Lembra da bala soft, Lu? Bala soft. Que criança morria com bala soft. Botava na boca, aí engolia a bala soft, parecia um tijolo, aquela coisa. Aí ficava ali chupando meia hora, o negócio não diminuía. Quando ia engolir, engasgava. A mentira é essa bala soft. Não adianta, a gente pode ficar ali, ó, remexendo na boca. Quando a gente tentar engolir, ela vai ficar presa na nossa garganta. A verdade, por mais que seja difícil de engolir, entende? Difícil de engolir, amarga. Por mais que seja difícil de engolir, que seja amarga, a gente, uma hora, quando engole essa verdade, a gente cai as escamas dos olhos e se converte. Se até o homem... Aqui não diz necessariamente sobre o homem, né? Mas se até o homem, esses dois homens se converteram, cara, um homem possuído pelo demônio se converteu, creu em Jesus, de alguma forma. Quem sou eu, cara? Quem é minha vida? Minha vida só porque eu sei lá, tenho talvez uma doença, entre aspas. Porque às vezes eu tenho uma dificuldade no trabalho. Cara, isso é muito mínimo diante de um Deus que é tão potente, que é a própria potência, que é a própria verdade, entende? Então, a obediência gera frutos, mas a partir do momento que eu obedeço. Eu preciso obedecer, saca? Eu preciso obedecer, eu preciso tomar uma atitude, ora bolas. Eu preciso obedecer, minha vida não é uma obediência aquilo, ó, na cabeça. Ah, eu vou obedecer. Ah, eu estou obedecendo. Tá, mas o que você está fazendo? Ah, eu estou obedecendo. Tá, mas me mostre o quê? Nós somos católicos, nós não somos protestantes. O protestante, ele imagina, e se tiver protestante nos assistindo, não me leve isso a mal. Eu estou falando da sua fé, tá? Eu estou falando que é o contraponto, pelo amor de Deus. Não estou falando mal, estou falando aquilo que você acredita. O protestante, ele crê numa espiritualidade que está muito atrelada à consciência.
ao sabê-lo. Eu sei, entende? Isso é muito bom. Por isso que ele crê muito na fé. Porque ele crê muito nessa consciência. Isso é muito bom, isso é ótimo. Só que nós somos católicos. E o católico, ele também tem essa consciência. Só que para o católico ser católico, ele tem que agir. E por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Porque ele age. Ele toma uma atitude. Entende? E muitas vezes o católico não depende da consciência. Ele faz. Às vezes ele esquece a fé, ele vai e bota a mão e fala, sei lá se eu estou com fé nisso daqui, eu vou embora. Deus sabe da minha vida. Entende? Ele vai e faz. Ele toma uma atitude. Então a gente precisa tomar uma atitude na nossa vida. Às vezes a gente não vai entender. A gente vai tomar umas atitudes meio loucas. Mas, por exemplo, o Lu saiu de Taboão da Serra para ir para Jandaia do Sul. Toma umas atitudes meio tortas assim. Que sei lá o que vai ter lá. Sei lá o que vai ter sido da minha vida. Eu não sei. Eu sei que eu confiei. Eu obedeci. Eu obedeci uma voz. E essa voz me disse que diria quem eu era. Faria da minha vida, um farol, um sinal, e eu estou seguindo essa voz. Quem é essa voz? Cara, eu encaro essa voz como Deus. Essa voz é o próprio Deus na minha vida. Então eu saí da minha casa e fiz isso. A mesma coisa é eu, que sou comunidade de aliança, que sou de aliança. Eu saí da minha casa, entrei numa comunidade, num compromisso. Para quê? Para levar às nações a minha realidade, o avivamento. Então dentro da minha casa, eu não sei como que vai ser isso, Lu. Não sei como vai se dar. Eu sei que eu estou aqui e estou falando para Deus. Deus, faz sua vontade aí, cara. Só faz sua vontade. Eu sei lá como o Senhor vai fazer. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não quero. Eu quero que o Senhor faça. Faz aí sua vontade, Deus. Eu sou apenas um pequenino, um grão de mostarda e eu estou aí. Faz aí, faz sua vontade. Mano, vamos orar. Vamos orar. Porque eu acredito muito que Deus fez grandes coisas nessa live. Ele revelou alguns processos, né? Alguns caminhos para a gente seguir. A obediência gera fruto, enquanto a vida dá esperança. A chance. E você falou mais um agora, mais um terceiro. Ixi, cara. Falei aí, tá aí no coração da galera aí. Tá aí. Então que Deus hoje possa tocar o nosso mais profundo do coração, assim, ó. Para que, diante dessa liturgia de hoje, nós possamos, assim como Abraão fez, ter obediência. Amém. E ter a certeza que a nossa obediência vai gerar frutos e frutos grandiosos em Deus. Às vezes nós nem veremos os frutos, mas o mais importante é que o reino chegue para as pessoas. Glória a Deus. Que os nossos frutos não sejam baseados naquilo que venha para nós, mas sim para aquilo que vem para o outro, porque a minha vida é para o outro, a minha vida não é para mim. Amém, Deus. Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa tocar o nosso coração no dia de hoje. Que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre cada um que está aqui nessa live. Vem com o seu Espírito. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todas as dificuldades, por todas as oportunidades de confiar em Ti. Amém, Deus. Quanto mais oportunidades o Senhor me dá em confiar em Ti, mais fiel em Ti eu vou ser. Vem, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida do Emerson, sobre a vida da família dele. Amém, Deus. Eu te louvo e te agradeço, Jesus. Amém, Deus. Sim, Deus, nessa manhã, Deus, vem sobre nós, Jesus, vem com o Teu Espírito Santo. Batiza-nos com a Tua verdade, Deus. Batiza-nos com a Tua verdade. Expulsa, Deus, os demônios da nossa vida. Expulsa, Deus, tudo aquilo que é mentira sobre a nossa vida. Que o Senhor exerça autoridade sobre a nossa história, sobre a nossa vida. E lança fora todo o medo, porque o amor autêntico lança fora todo o medo. Por isso, Deus, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e nos ajude a sermos santos, nos ajude a confiar em Ti. Amém, Deus. Amém. Mano,
Como sempre, é sempre um prazer. É inenarrável estar contigo. Inenarrável. Gente, ajude a Colo de Deus. Aqui está o nosso número do Pix. Compre um selo ou faça uma doação espontânea. Acho que a maioria de vocês sabe, nós somos uma comunidade de vida e aliança. E nesse tempo de pandemia, assim como para muitos, para nós também tem sido um desafio manter a obra, mas nós somos obedientes à voz de Deus e a nossa obediência gera frutos. Graças a Deus, não nos falte nada, não nos falta nada. Mas que você possa ser um contribuidor, que você possa contribuir com essa obra de evangelização para que nós possamos continuar evangelizando. Nenê, vamos tirar um print aqui. Vamos lá. Pra galera. Deixa eu desativar os comentários aqui. Ó, gente, tira print aí, e aí quando vocês tirarem o print, manda um monte de coraçãozinho aí, tá bom? Vamos lá. Aí foi. Aí. Marca eu, Marco Emerson. Tamo junto, gente. Lu, Cara, posso só fazer um convite pra galera? claro, você deve. Gente, bom, eu tô desde 2017 na comunidade. Tanto eu, o Lu entrou meses antes do que eu. A gente está aí dentro do mesmo processo vocacional. Vou fazer 2 pedidos. O primeiro dele é reze pela nossa vocação, tá? Reze pela nossa vocação. Nós somos muito jovens, podemos dizer assim. Eu tenho 28 anos, o Lu tem 29, né, Lu? Faça 29. Vai fazer 29. Então, cara, reze pela nossa vocação. Reze pela nossa vocação, porque hoje a Colo de Deus, ela não precisa só de ajuda financeira. Ela precisa de ajuda espiritual. Então, reze pela nossa vocação, para que a gente não seja apenas um bando de doidinho. É doidinho lá que faz a vontade de Deus. Não, mas que a gente cumpra e sejamos santos de verdade. Nós precisamos urgentemente de oração. E eu aqui não estou fazendo um pedido porque a gente está passando por... não é isso. Não. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você reza pelas vocações, você se beneficia dessas vocações, de alguma forma. Então, reze pela minha vocação, pela vocação do Lu, pela vocação de todos da Colo de Deus, para que você seja beneficiado pela graça de Deus sobre a sua vida, tá? E o segundo pedido que eu te faço eu faço toda segunda-feira uma live no meu Instagram. Então, o meu Instagram, quando você clicar ali naquela setinha em cima do Café com Jesus, você consegue me seguir. E eu falo sobre o comum da vida, Lu. O nome da live é o Chão de Fábrica. Por quê? Porque a gente fala de coisas da vida mesmo, coisa prática. Então lá eu vou falar sobre muita coisa prática, sobre coisa da vida real, sobre espiritualidade, sobre vida comum. Eu me baseio muito nos escritos de São José Maria Escrivá. Então me acompanhe lá depois para você ser beneficiado de alguma forma aí. E cara, não esquece, o Pix está aqui embaixo. Ajude a Colo de Deus. A Colo de Deus ela está precisando da sua ajuda, como toda a comunidade precisa, né? A Colo de Deus também precisa. Né? Então a Canção Nova precisa, o Shalom precisa. Toda a comunidade, seja ela pequena ou grande, ela precisa de ajuda. Né? A Colo de Deus ela está onde? Ela está nas mídias. Então se ela está nas mídias alternativas, Instagram, as redes sociais, enfim, então a gente tem que fazer esse apelo para vocês, tá? Então eu peço em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus, se você puder nos ajudar, será de bom grado. E Deus ele vai recompensar você de alguma forma. De alguma forma Deus irá te recompensar. Não é pelo dinheiro, mas o dinheiro ajuda a gente a desenvolver tudo que a gente desenvolve. O Lu sabe muito mais do que eu, porque o Lu está dentro de uma realidade que precisa muito. Então o Lu está em Jandaia do Sul, norte do Paraná, interior do Paraná, onde ele produz as músicas da comunidade. Você de alguma forma é beneficiado por isso. Então ajude a comunidade, da forma como você conseguir, seja o dinheiro que você conseguir, tá? E não é pelo dinheiro, pelo amor de Deus, não é pelo dinheiro. Mas o dinheiro ainda é um meio. Então ajude a comunidade para que a gente possa aí continuar o nosso trabalho de evangelização. Beleza? Ainda não conseguimos pagar a conta com Ave Maria, infelizmente. Fazer o quê, né? Mano, Deus abençoe, tamo junto. Ótimo dia aí, viu? É nóis, gente. Faça um bom dia. Valeu, Deus valeu. abençoe.